Bom dia a todos do canal A Open Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje aqui é sobre a cefalotina sódica. Aproveitando, inscreva-se aqui no nosso canal, só basta você clicar aqui no botãozinho inscrevam-se. Ative também o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like ou um dislike. Nos acompanhe aqui até o final desse vídeo para você compreender e entender a assistência de enfermagem quando nós manuseamos esse tipo de medicamento, que é o antibiótico, nas enfermarias. Então vamos iniciar nossa aula aqui. Nós vamos falar sobre a cefalotina sódica, que é uma cefalosporina. É uma cefalosporina de primeira geração e também ela é um antimicrobiano. O nome comercial da cefalotina sódica é Cefalote, Cefalotina e Keflin. Os tópicos que nós vamos abordar sobre a cefalotina sódica é sobre a apresentação dela, mecanismo de ação dessa medicação, nível sanguíneo, eliminação, qual a indicação da cefalotina, o cálculo desse medicamento, que é de grande importância nas enfermarias, as reações adversas, que nós temos que reconhecer as reações adversas para identificar e melhorar nossa assistência. A interação desse medicamento com os outros medicamentos, alguns podem potencializar, outros não. A contraindicação quando não utilizar essa medicação. E também os cuidados de enfermagem, que o nosso enfoque aqui sobre a cefalotina é sobre a assistência de enfermagem e cuidado de enfermagem quando nós utilizamos essa medicação para administrar em paciente. Então, quanto mais a gente conhece sobre essa medicação, vai melhorar a nossa assistência de enfermagem. A apresentação da medicação. A cefalotina ela vem na forma de frasco-ampola de 1 grama. Ela tem o pó liofilizado, que é cristalino, inodoro, branco a amarelado. Então, se você for converter aqui 1 grama, vai ficar 1000 miligramas. Qual o mecanismo de ação dessa medicação? Inibe a síntese proteica, causando assim instabilidade osmótica e inibição da síntese da parede celular. Ou seja, ela age na inibição da proteína que constitui a membrana celular e, consequentemente, vai causar instabilidade osmótica e, consequentemente, vai acontecer a destruição dessa célula, que no caso, a bactéria. E qual o nível sanguíneo dessa medicação que ela atinge após ser administrada? Quando ela é administrada por via intramuscular, em 30 minutos que ela começa a atingir o nível sanguíneo. Por via intravenosa, quando acontece através da diluição e rediluição dessa medicação, tem que ser lenta, né? Então, quando é por via intravenosa, o efeito dela é imediatamente após a infusão. Em quanto tempo essa medicação ela começa a ser eliminada do nosso organismo? Em menos de 1 hora. Qual a indicação desse medicamento? É indicado para infecções do trato respiratório, principalmente pacientes que apresentam, por exemplo, uma amidalite, uma faringite, e também para infecções biliares também, para infecções geniturinário, por exemplo, infecção urinária também, infecções de pele, como principalmente em tecidos moles. A peritonite também se pode utilizar a cefalotina sódica também, e quando tem inflamação a nível das articulações e ossos. E no caso, quando o paciente ele apresenta também septicemia e também endocardite bacteriana, principalmente a infecção das válvulas do coração.
Outras indicações desses medicamentos são as infecções causadas por Escherichia coli, também por Streptococcus, Klebsiella, Proteus, Shigella, Salmonella e Staphylococcus aureus. Como que nós devemos realizar o cálculo desse medicamento? Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Temos aqui, devemos administrar 500 mg de cefalotina EV de 6 em 6 horas. Temos na clínica frasco ampola de 1 grama, ou seja, o prescritor colocou para administrar 500 mg de cefalotina EV de 6 em 6 horas. Temos na enfermaria aqui, frasco ampola de 1 grama. Como que devemos proceder? Inicialmente temos que ter as informações desse frasco ampola. As informações que eu tenho aqui, tem o soluto, que é 1 grama, eu tenho que converter essa 1 grama em 1000 mg, onde eu vou converter esse 1 grama aqui, então é igual a 1000 mg. E o diluente que eu vou usar, a quantidade, que é a água destilada, eu vou usar uma quantidade de 10 ml. Já que eu tenho todos esses dados, essas informações, então vamos lá. Temos aqui então 1000 mg, que vai ser, vou utilizar aqui, que vai estar diluído em 10 ml. Eu tenho que descobrir aqui, em quantos ml aqui, esses 500 mg, em quantos ml ele está diluído. Calculando, onde eu vou multiplicar 1000 vezes x e 500 vezes 10. Então, 1000 vezes x é igual a 500 vezes 10. Então, 1000 vezes x vai dar 1000x. 1000 vezes x vai dar 1000x. Baixo o sinal de igual. 500 vezes 10 vai dar 5000, tá certo? Vou manter x do mesmo lado, vou repetir aqui o sinal de igual, vou manter esses 5000 aqui do mesmo lado, vou manter e vou passar esse valor aqui de 1000 para o denominador, para o outro lado, e vou dividir 5000 por 1000. Eu vou cortar esses 3 zeros e vou cortar esses 3 zeros. 5 dividido por 1 dá 5. Então eu tenho a resposta aqui. Devemos então administrar 5 ml, ou seja, eu vou aspirar desse frasco ampola aqui apenas 5 ml. Após eu aspirar 5 ml desse frasco ampola, eu tenho que fazer também uma rediluição em soro fisiológico e soro glicosado, tá certo? Para poder ser infundido lentamente em 30 minutos no paciente. Vamos para o nosso segundo exemplo. Se de repente nesse momento você tem alguma dúvida, você pode parar o vídeo e tentar rever ele de novo, tá certo? Agora você aí em casa, dê uma pausa no vídeo aí e tenta resolver esse problema, e depois você continua de novo. Agora que você já deu uma pausa no vídeo, nós vamos continuar nossa aula, tá? Vamos resolver então essa segunda questão aqui. Então devemos administrar 600 mg de cefalotina EV de 6 em 6 horas. Temos na clínica frasco ampola de 1 grama. Veja só, tá passando agora para ser administrado 600 mg. Eu tenho na enfermaria, a quantidade, a cefalotina de 1 grama. Vamos então proceder da seguinte forma: as informações desse frasco ampola que nós temos que extrair. A cefalotina de 1 grama, temos então o soluto, que equivale a 1 grama. Eu tenho que converter 1 grama aqui em 1000 mg. Então 1 grama é igual a 1000 mg. 1 grama é igual a 1000 mg.
A quantidade de diluente que eu vou utilizar de água destilada é de 10 ml que eu vou colocar aqui dentro. Ou seja, 1000 miligramas vai ficar diluído em 10 ml aqui. São informações que eu tenho no primeiro momento. Aonde 1000 miligramas está diluído em 10 ml. E esses 600 miligramas que foi prescrito aqui, eu tenho que descobrir em quantos ml ele está diluído. Realizando o cálculo, aonde eu vou multiplicar 600 miligramas vezes 10 e eu vou multiplicar também 1000 vezes x, usando a regrinha de 3. Após realizar esse cruzamento aqui, 1000 vezes x, vai ficar assim a conta. 1000 vezes x é igual 1000 vezes x é igual a 600 vezes 10. 1000 vezes x vai dar é igual a 1000x. Repete sinal de igual, 600 vezes 10 vai dar o que? 6000. Eu vou manter esse x aqui no mesmo lado. Vou repetir também o sinal de igual aqui, tá? Vou manter os 600 no mesmo lado aqui, esses 600 aqui, ó, vou manter do mesmo lado. E esses 1000 aqui vou passar para o denominador. Eu vou dividir assim 6000 por 1000. Eu vou cortar esses 3 zeros e vou cortar esses 3 zeros. 6 dividido por 1 dá o que? 6, tá certo? Então a resposta que temos que esses 600 aqui, ó, esses 600 miligramas, eles estão diluídos em 6 ml. Então vou pegar a seringa e vou aspirar apenas 6 ml, que vai conter 600 miligramas. Após eu fazer isso daí, vou fazer uma rediluição desse medicamento em soro fisiológico ou soro glicosado para ser infundido 10 minutos, tá certo? Nunca você deve infundir essa medicação em uma seringa de 20 ml. Então, não vamos fazer isso, vamos proteger sempre o paciente. As reações adversas dessa medicação. As reações adversas dessa medicação no sistema nervoso central causa cefaleia, paresia e também desmaio. No sistema gastrointestinal vai causar colite, náusea, vômito, diarreia e também dor abdominal. No sistema hematológico vai causar o que nós chamamos de leucopenia e também eosinofilia. A reação adversa dessa medicação a nível do fígado vai acontecer o que? Vai acontecer a elevação do nível das enzimas e causar também icterícia. Quais são as enzimas hepáticas? TGO e TGP nesse caso. Vai elevar a titulação dessas enzimas. Isso vai significar o quê? Que o fígado vai estar sofrendo, tá? Vai estar sofrendo. Então o fígado não vai estar funcionando de uma maneira adequada. Então, e vai causar também icterícia. Outra reação adversa na pele vai causar o que? Reste, máculo papular e também eritematoso e também vai apresentar urticária esse paciente. Outros efeitos: choque anafilático pode acontecer de nível 3, dispneia, ou seja, o paciente começa a apresentar dificuldade de respirar, pode acontecer quando se administra a cefalutina, e também febre ele pode vir apresentar. E no local que se apresenta, que se realizou a injeção, o paciente ele pode vir apresentar dor, abscesso também no local, edema, flebite e tromboflebite, tá certo? Cuidados de enfermagem.
Os cuidados de enfermagem, ele serve para focar cada vez mais na assistência de enfermagem, onde você vai abordar o paciente do ponto de vista de que você vai dar o melhor possível da assistência de enfermagem. Então a enfermagem, ela foca no cuidar. Então uma das intervenções de enfermagem, onde a equipe de enfermagem vai abordar, é que tem que usar cuidadosamente, no caso esse medicamento, em paciente que tem disfunção renal. Por que tem que usar cuidadosamente nesse paciente que tem disfunção renal? Porque o antibiótico ele afeta também a função renal. E como você vai poder monitorizar essa função renal com bastante cuidado? Através do controle hídrico e também monitorizando também a creatinina e a ureia. Uma vez que você monitoriza a creatinina e a ureia, você tem uma ideia da funcionalidade do rins. Outro cuidado de enfermagem é o seguinte, é que 40 a 75% dos pacientes que usam cefalosporina indicam falso positivo de Combis direto. O Combis direto é um tipo de exame que identifica anticorpos que atacam as hemácias e, consequentemente, destrói essas hemácias. Isso, o Combis direto. Mas nesse caso aqui, dessa cefalosporina, está dando esses dados que 40 a 75% dos pacientes que usam a cefalosporina pode ter o resultado de Combis direto falso positivo, tá certo? Não vai esse falso positivo do Combis direto não vai ser causada por causa do anticorpos específico, vai ser causada por causa da cefalosporina que está sendo utilizada. Monitorize os sinais e sintomas de flebite e tromboflebite. Então, os sinais e sintomas de flebite é quando a infusão dessa medicação está numa velocidade muito grande ou essa medicação não foi bem diluída, aonde no caminho dessa veia vai apresentar uma inflamação no local, consequentemente porque não foi bem diluída a medicação ou a infusão está muito rápida, que nós chamamos de flebite. E também pode acontecer formação de trombo e consequentemente flebite também no local. Então por isso que o nome nós chamamos de tromboflebite. Outro cuidado de enfermagem que é altere o local de infusão intravenosa. Recentemente foi divulgado um protocolo pela Anvisa dos cuidados do acesso venoso periférico. Nesse caso, o paciente vai estar na enfermaria, você tem que realizar esse cuidado do acesso venoso periférico. Antigamente, o padrão, olha, você deixa o acesso venoso por 72 horas. Hoje a Anvisa, ela indica que você pode estender mais esse tempo de manutenção daquele acesso venoso naquele local. Isso depende muito da sua avaliação e se não apresentar nenhuma alteração, tá certo? Nenhuma alteração como flebite, como tromboflebite no local. Se não apresentar e se você fizer uma boa manutenção desse acesso venoso, ele pode ir além de 72 horas. Por isso que está escrito aqui, altere o local de infusão intravenoso. Então você vai alterar quando você perceber que está na hora de alterar o acesso venoso, tá certo? Se não responder depois de 3 a 5 dias, comunique ao médico. A enfermagem ela está muito próximo do paciente realizando a assistência. Então, o técnico, ou enfermeiro ou auxiliar, a equipe toda, geralmente eles identificam essas alterações, se o paciente está respondendo ou não ao antibiótico. Como que a gente pode comunicar para a equipe e para o médico? Através da evolução no prontuário do paciente. Então, se ele não responder a esse antibiótico dentro de 3 a 5 dias, tem que comunicar o prescritor, que é um prescritor, no caso, o médico, tá certo? Como que você pode perceber que esse antibiótico não está tendo um bom resultado? Muitas vezes o quadro clínico mesmo do paciente não está correspondendo às melhorias programadas, tá? Ou ele pode vir a apresentar febre no terceiro, no quarto e no quinto dia.
Então isso está significando que aquele antibiótico para aquela especificidade que foi prescrita não está correspondendo, tá certo? Então tem que comunicar ao prescritor, no caso que é o médico. A reconstituição do frasco ampola com 10 ml de água destilada é incolor, ou seja, o frasco ampola dessa cefalosporina vem com pó liofilizado. No momento que você coloca a água destilada, no caso os 10 ml lá, o aspecto vai continuar incolor, tá certo? Algumas exceções, como no caso, a solução pode sofrer uma ligeira alteração na cor, como ela pode ficar escurecida, mas isso não significa que ocorreu uma alteração no potencial desse medicamento, apenas alterou essa cor, esse aspecto, tá certo? Mas isso não altera o potencial de eficácia desse medicamento. No caso do aleitamento materno, o produto é exalado no leito em pequenas proporções, ou seja, quando a mãe que está amamentando, ela está sendo tratada com essa cefalosporina, vai ser exalado uma certa quantidade desse antibiótico no leito, tá certo? Mas só que não há conduto relato de problemas, ou seja, vai ser exalado pequena quantidade no leito, mas não há conduto relato, ou seja, não existe relato de algum tipo de problemas relacionado a isso. A infusão intravenosa. A infusão intravenosa desse antibiótico, ele é rediluído em 100 ml de soro fisiológico 0,9% ou soro glicosado a 5%. Tá? Após você aspirar do frasco, você vai colocar em uma quantidade de soro fisiológico ou soro glicosado de 100 ml. Aí você vai realizar um cálculo de gotejamento onde essa infusão vai ser em 30 minutos. A infusão intravenosa acontece em 30 minutos, um fato que já foi relatado anteriormente, sendo que a conservação desse medicamento tem que acontecer em uma temperatura ambiente de 15 graus a 30 graus. Uma vez que você preparou essa medicação, fez a diluição dessa medicação dentro do frasco ampola, que é a reconstituição desse pó liofilizado desse antibiótico, você tem que proteger ele da luz e da umidade. Como você pode proteger? Você pode fazer um cone de cartolina e colocar ao redor dele, ou em volta. Aqui, pessoal, se você gostou desse nosso vídeo, pedindo mais uma vez para vocês, você pode se inscrever aqui nesse canal, só basta você dar um clique aqui embaixo, aqui nesse botão que está escrito inscreva-se. Você pode ativar também um sino para você receber notificação e dar um like aqui para fortalecer cada vez mais nosso vídeo, tá? E compartilhar também na rede social. Um abraço a todos e fique com Deus.